Fala aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Aqui é o Guilherme e hoje a gente está aqui para continuar o nosso curso de Cinemática Escalar com a aula 1. Vamos nessa? Bora! Bom, galera, antes da gente ir direto para nossa lousa, eu queria dar um recadinho antes. Esse recadinho é bastante simples, mas ele diz que esse curso não começa nessa aula. Apesar dela ser a aula 1, essa é a segunda aula do curso. Ele tem uma aula 0 em que eu introduzo muitos fundamentos teóricos que são necessários para que você acompanhe essa aula e o curso em geral da melhor forma possível. Beleza? Eu vou deixar um card aqui em cima para você poder clicar e ir direto para aquela aula. Assiste tudo bonitinho e depois volta para cá. Já assistiu? Já fez isso? Então a gente pode continuar e vamos direto para nossa lousa. Beleza, agora que a gente já está aqui com a nossa lousa, eu posso comentar o que eu disse lá na aula 0, que você já assistiu, sobre esse curso ter uma pegada um pouco mais conceitual. E, para poder explicar um pouquinho isso para vocês, eu queria falar um pouco sobre como as ciências normalmente se desenvolvem. As ciências em geral, assim como a física, quando querem estudar um tipo de fenômeno, o estudam em sua forma mais simples primeiro, e depois eles vão estudando suas formas mais complexas. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse curso. Eu quero estudar os aspectos mais simples da cinemática primeiro, para a gente poder ir avançando para os aspectos e características mais complexas possíveis. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu preciso da sua ajuda. O que você acha que é a coisa mais simples que a cinemática escalar estuda? Bom, cinemática estuda movimento. Então, a coisa mais simples deve ser um movimento simples, né? Bom, muita gente responde movimento uniforme por causa disso, mas na verdade tem um movimento, entre algumas aspas, um pouco mais simples que esse, que é o repouso. O repouso nada mais é do que quando eu tenho um referencial qualquer, que aumenta para a direita, esse aqui é meu ponto zero, existe um corpo que está em uma posição S. A gente normalmente usa a letra S para representar as posições, porque vem do inglês space, e é uma convenção, as pessoas normalmente usam a letra S mesmo. E tudo que eu posso dizer sobre essa situação de repouso é que a posição do corpo é constante. E não tem mais muito sobre o que falar do repouso, né? É basicamente isso. Então, agora, já passando pelo repouso, ignorando ele, deixando ele quietinho lá, qual é o tipo de movimento mais simples que vocês podem pensar? Bom, movimento mais simples em que o corpo não está em repouso significa que ele tem movimento, né? Que a posição dele em um determinado referencial muda. Então, tendo um referencial, esse aqui é o meu marco zero, que é movimento para a direita, a posição de um corpo muda ao longo do tempo, ele se desloca. Beleza. E para que a gente estude isso da forma mais simples possível, nós vamos fazer com que esse deslocamento aconteça de forma uniforme. Ou seja, a taxa de variação da posição do corpo é constante. Mas Guilherme, o que é essa taxa de variação? Bom, o termo taxa de variação deve ser bastante comum para vocês, né? A gente usa bastante no dia a dia, nas nossas vidas em geral. Uma taxa de variação é o quanto uma grandeza cresce ou varia, pode ser diminuir também, em relação a uma outra grandeza. Por exemplo, imaginem que a gente tem um balde. A capacidade do balde é de 2 litros de volume. Eu estou enchendo ele com uma torneira, estou enchendo ele de água. Durante o enchimento, eu deixo a torneira aberta no mesmo nível, né? Então é a mesma quantidade de água que está saindo da torneira por quantidade de tempo. Eu cronometro isso com o meu relógio e eu vejo que o tempo que leva para o balde se encher por completo, os 2 litros até a borda, é de 2 minutos. Então, nesse período que eu estou estudando, esses 2 minutos, qual é a taxa de variação da quantidade, do volume de água nesse balde? Para a gente calcular isso é muito simples. A gente pode chamar essa taxa de variação de TV. Ela é igual a variação da grandeza que eu quero estudar, no caso é a quantidade de água que está dentro do balde. Vamos pensar, qual que era a quantidade no final, né? 2 litros.
no começo a quantidade era 0 litros. Então, no final das contas, a variação da quantidade de água era de 2 litros. E quanto tempo passou? 2 minutos. Então, dividido por 2 minutos. E essa é a minha taxa de variação da quantidade de água dentro desse balde com o tempo. Para a gente terminar isso aqui, para ficar bastante simples, a gente pode simplificar um pouquinho. Aí a gente vai ver que fica 2 litros a cada 2 minutos. A gente pode simplificar mais ainda e ver que, na verdade, a taxa de variação da quantidade de água dentro desse balde é de 1 litro por minuto. Passando isso para o nosso mundo em que a gente estuda o movimento dos corpos, a gente tem aqui novamente um referencial, um corpo em uma posição qualquer, no caso, vou chamá-la de posição inicial, posição S0, e aqui uma posição final que eu vou chamar de S, a posição que a gente quer estudar. Um corpo estava aqui em um determinado instante inicial T0 e no instante final T ele estava nessa outra posição. Então ele teve um deslocamento. Esse deslocamento a gente vai denotar pela variação da posição, ΔS. E ela é igual à posição final, S, menos a posição inicial, S0. E a gente também tem um intervalo de tempo, né, que isso demora para acontecer, que é de T menos T0. Então a gente vai chamar de variação do tempo, o instante T menos o instante T0. Muito bom. Então, se a gente já sabe qual foi a variação das duas grandezas que eu preciso para calcular minha taxa de variação, eu posso calcular minha taxa de variação. Minha taxa de variação vai ser taxa de variação da posição, nesse caso, né, vou chamar de TVP, é igual ao ΔS, a variação do espaço, dividida pela variação do tempo, que é igual a S menos S0, dividida por T menos T0. Muito bom! Isso aqui já deve estar bastante claro para vocês. Essa taxa de variação da posição, que nesse caso é constante, tem um nome, e o nome dessa taxa de variação da posição é a velocidade. A velocidade escalar, então, nada mais é do que a rapidez com a qual um deslocamento acontece. Então, nós temos uma variação da posição e um intervalo de tempo para que um movimento determinado aconteça. E quanto maior é essa fração, ou seja, quanto maior é o deslocamento, né, e menor é a quantidade de tempo, maior é a taxa de variação, maior é a velocidade. Note, muitos de vocês devem conhecer essa fórmula que eu coloquei aqui em cima como a fórmula da velocidade média, né? Então, velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Perfeito, isso aqui é verdade. Só que como a gente ainda não está estudando velocidades que variam, apenas as velocidades constantes, o conceito de velocidade média ainda não faz sentido. E como eu disse que eu quero fazer uma abordagem um pouco mais conceitual para esse curso, a gente vai chamar essa velocidade média apenas de velocidade, porque ela é a única velocidade que a gente conhece por enquanto. E agora que a gente já tem essa expressão, a gente pode dar uma manipulada nela e para a gente ver o que acontece basicamente, né? Bom, eu posso passar esse termo que está dividindo aqui multiplicando lá para cima, não posso? Eu vou ter velocidade vezes a variação de tempo, o período em que o movimento acontece é igual à variação de espaço. Só que eu lembro o que a variação de espaço era, né? Ela era igual à posição menos a posição inicial. Então, eu posso dizer que S menos S0 é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Eu ainda posso deixar isso aqui um pouco mais simples, mais bonitinho, mais fácil de entender, passando esse menos S0 positivo para o outro lado. Então o que eu vou ter é o seguinte, S é igual ao S0 que passa positivo, mais velocidade vezes o intervalo de tempo. Essa aqui
é uma expressão que muitos de vocês devem conhecer. Ela é a chamada equação horária do movimento, nesse caso, do movimento uniforme. Talvez ela ainda não esteja com a carinha que vocês lembram dela. Eu vou explicar o porquê. Bom, essa expressão aqui tá corretíssima, tá, gente? Tá bonitinha. Isso aqui realmente descreve os movimentos que a gente está estudando, esses movimentos mais simples, em que a velocidade, que é a taxa de variação da posição de um corpo em um determinado referencial, é constante. Só que a gente tem um ΔT aqui, né? E esse ΔT faz todo sentido, tá bonitinho. Só que, em geral, a gente, como eu disse no vídeo passado, a gente pode escolher o nosso referencial de tempo, né? E o ΔT é igual a t, o instante em que a gente está estudando, o instante em que o corpo está na posição S, menos o t0, que é o instante em que o corpo está na posição S0. E isso aqui é verdade, só que em geral a gente vai poder escolher quando a gente quer começar a estudar um movimento. Fazendo isso, a gente pode simplesmente escolher que o instante inicial do movimento é o instante zero. Então a gente pode determinar que t0 vai ser igual a 0 segundos. E aí, essa subtração aqui fica t menos 0, né? E t menos 0 é só t. Então, na prática, não estou falando que essa expressão está errada e que a outra está mais certa, ou que a outra está errada e essa está mais certa. Mas, na prática, a gente pode trocar esse ΔT apenas por t, porque a gente pode escolher que a gente vai estudar um movimento a partir de um instante zero que eu determinei. Então, a expressão fica S é igual a S0 mais V vezes t, com t sendo o instante em que um corpo está na posição S, considerando que o movimento que eu estou estudando começou no instante zero. E isso aqui é muito interessante, não é? Por quê? Alguns de vocês já devem ter percebido que, na prática, o que a gente encontrou é um jeito de descrever a evolução da posição de um corpo dependendo do tempo. Então, o que a gente encontrou na prática é uma expressão que define a posição S em função do tempo de um determinado corpo. E essa função é bem descrita, e ela é o S0, que é a posição inicial do corpo, mais a velocidade desse corpo, que é a taxa de variação da posição, multiplicada pelo tempo. Isso aqui é muito parecido com a função do primeiro grau, se vocês lembram bem. Uma função do primeiro grau tem essa cara, y é igual a ax mais b, onde a variável é essa letra x, né? E aqui em cima seria o tempo. Isso significa que eu posso fazer um gráfico da evolução da posição S em função do tempo, dessa forma. Aqui a gente tem um gráfico, na verdade não é o gráfico ainda, né? Mas são dois eixos em que o eixo vertical mostra a posição de um corpo e o eixo horizontal mostra o tempo. Nesse caso a gente está analisando um movimento específico. Então, o que a gente sabe é que a expressão que descreve esse movimento é desse tipo. S é igual a S0 mais V vezes T. Então, isso significa que no instante de tempo zero, se eu trocasse esse T aqui por zero, a posição S tem que estar em S0, né? Isso significa que esse eixo vertical aqui, que representa a posição do corpo, é cortado na posição S0. Porque quando t é igual a zero, quando t está aqui na origem, a reta que descreve o movimento tem que cruzar esse zero. E como a gente sabe quão inclinada essa reta é? Mais para cima, mais para baixo? Bem simples também. Como o S0 é o que a gente vai chamar de coeficiente linear, o V é o coeficiente angular, ele é a velocidade. Então, em um outro determinado instante de tempo qualquer, vamos chamar esse instante de tempo de instante de tempo T1, por exemplo, qual vai ser a posição S correspondente a esse determinado instante de tempo T1?
A gente pode calcular aqui em cima, né? S em T1 é igual a S0 mais a velocidade vezes T1. Então, a gente pode colocar aqui S0 mais V vezes T1. E a gente pode ligar esses dois pontos. A minha equação invadiu o gráfico, deixa eu apagar ela daqui. Isso significa que essa é a nossa reta que descreve o movimento. Como a velocidade é constante, essa reta vai continuar aqui até um instante em que eu determinar que acontece o movimento, e ela poderia ter começado aqui antes mesmo do instante zero, se eu quisesse que isso acontecesse. Lembrem-se, eu sempre posso definir o instante zero que eu quero começar a analisar um movimento. Então, só para deixar tudo um pouco mais simples, eu vou dizer que o movimento começou no instante zero mesmo, para a gente não pegar instantes de tempos negativos, que eu já disse que podem acontecer, tá lá na aula 0, se você não viu ainda, vai lá ver. Então, beleza. Agora eu já sei que a gente está falando sobre um movimento simples, em que a velocidade é constante, então um corpo tem um deslocamento de forma uniforme, e a sua posição pode ser descrita por essa equação horária, que é a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o intervalo de tempo que se passou desde o início do movimento até um instante em que eu quero estudar. Beleza, isso aqui já é quase tudo que a gente precisa saber sobre esse tipo de movimento, que vai ter um nome daqui a pouquinho. Bom, o que mais será que a gente consegue tirar disso aqui? Eu posso, por exemplo, voltar um pouquinho atrás para estudar uma coisa que a gente não estudou tão a fundo quanto a gente poderia. Se eu passar esse S0 subtraindo de novo lá para o outro lado, a gente volta a ter S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. Beleza. Isso aqui significa que ΔS é igual a V vezes T, né? Interessante. Então, o deslocamento é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo em que o corpo esteve em movimento. Legal. Mas aí, o que será que acontece se eu fizer um gráfico da velocidade pelo tempo? Vamos ver. Eu tenho um eixo Y aqui, um eixo X. O meu eixo X é o tempo e o meu eixo Y é a velocidade. Só que eu falei para vocês que a velocidade é constante, né? Então, se eu chamar a velocidade de V0, só para vocês conseguirem identificar aqui no gráfico, essa é a velocidade de V0. A velocidade de V0 muda com o passar do tempo? Não nesse primeiro tipo de movimento que a gente está estudando agora. Então, esse gráfico é um gráfico meio chato também, né? Ele é um gráfico assim, ele é reto, a velocidade não muda. Mas ele me dá alguma informação? Sim. Que informação é essa? Bom, se eu determinar que o meu movimento começou no instante zero e acabou no instante t0, por exemplo, perdão, no instante t1, então esse aqui é o intervalo de tempo t, ou ΔT, que o meu movimento levou. E a velocidade dele é esse v0. Isso significa, como eu disse que o deslocamento é a velocidade vezes o intervalo de tempo, que essa área aqui embaixo é igual ao deslocamento. Isso faz sentido, não faz? Por quê? Eu tenho aqui uma velocidade que é constante e ela está sendo multiplicada por esse intervalo de tempo. Isso, a gente vai ver mais para frente, é usado sempre. Quando a gente tem um gráfico da evolução da velocidade pelo tempo, a gente sempre vai poder calcular essa área embaixo do gráfico para descobrir qual é o deslocamento. Mas o motivo para isso funcionar eu vou explicar em um dos próximos vídeos. Beleza, então o que a gente viu até agora nesse vídeo é que a velocidade foi definida como o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, bonitinho, que esse intervalo de tempo pode ser ΔS sobre
t apenas se eu decidir que o meu instante inicial do movimento é o instante t igual a 0. Aí eu posso trocar esse ΔT aqui por esse tzinho desse lado. Beleza. Que mais? Bom, se eu passasse esse t multiplicando, a gente via que a gente também tinha uma equação horária que dizia que a posição de um corpo era sempre igual à posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo, pelo intervalo de tempo na prática, né? Então, beleza. Só que a gente falou tudo bastante teoricamente, né? A gente não colocou nenhum número aqui. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. A primeira coisa que eu tenho para falar é sobre dimensões, né? A velocidade se trata da divisão de um deslocamento por uma quantidade de tempo, ΔS sobre ΔT, ou ΔS sobre T. O ΔS, a gente está falando sobre mudança de posição. Então, qual é a unidade disso? A gente tem um referencial qualquer, então essa aqui é a posição 0 metros, né? Que segue para frente. Então, se eu pegar uma posição final aqui, 5 metros, menos uma posição inicial, 3 metros, por exemplo, qual é o deslocamento? O deslocamento é de 2 metros. Então, a gente usa metros em geral para descrever deslocamentos, ou unidade de distância, pode ser quilômetro, centímetro e etc. O tempo a gente pode usar em unidades de tempo apenas, né? Então, em geral, a gente vai usar os segundos. Essas duas unidades, os metros e os segundos, são as unidades utilizadas pelo Sistema Internacional, que é o sistema que as pessoas usam para fazer realmente coisas científicas, né? Na ciência é usado o Sistema Internacional, que é mais simples de entender, porque a maioria dos movimentos pode ser analisada em grande abrangência utilizando apenas essas duas unidades. Mas isso não significa que não haja outras unidades de tempo também. A gente pode usar minutos, pode usar horas. Beleza. Isso significa que se a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, a gente tem que a velocidade, as unidades da velocidade, né, são os metros por segundo, ou unidades de distância divididas por unidades de tempo. A gente tem também um outro tipo de unidade muito famosa para velocidade, que é o que vocês devem estar se perguntando agora, que são os quilômetros por hora, né? Os metros por segundo e os quilômetros por hora são os dois tipos mais famosos de velocidade que a gente tem. Inclusive, caem muitas questões, partes em que você tem que transferir uma velocidade que está em metros por segundo para uma velocidade que está em quilômetros por hora. Como você faz isso? Bom, tem vários macetes para poder fazer isso de um jeito bem rápido, mas eu acho que é importante que vocês saibam por que aqueles macetes funcionam. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero transformar quilômetros por hora, por exemplo, em metros por segundo. Então eu tenho aqui 1 km por hora, eu quero transformar isso aqui em metros por segundo. O que eu sei sobre 1 quilômetro, né? Eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, e tentar escrever 1 quilômetro em metros. Quanto é 1 quilômetro em metros? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, não é? Então, beleza. 1 hora. Quanto é 1 hora em minutos? 60 minutos, beleza. 60 minutos. E agora a gente tem os metros por minuto. A gente quer metros por segundo. Então, o que eu posso fazer ainda? Bom, 1 vezes os 1000 metros a gente vai manter. E a gente vai dividir pela quantidade de 60 minutos, só que em segundos. Como que a gente descreve 1 minuto em segundos? 1 minuto são 60 segundos, né? Então, beleza. A gente tem, no final, que 1 km por hora é igual a 1000 metros dividido por 60 vezes 60 é 3.600 segundos. Bom, isso aqui é um pouco tranquilo de simplificar, né?
porque eu posso cortar esse zero com esse zero com esse, e a gente tem na prática que isso aqui é igual a 1 metro por segundo dividido por 3,6. Isso significa, gente, que 1 km por hora, deixa eu colocar uma chave, 1 km por hora, 1 km por hora é igual a 1 metro por segundo dividido por 3,6. Isso significa, pessoal, que 1 metro por segundo é igual, passando multiplicando, a 3,6 km por hora. E agora, sempre que vocês forem fazer essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês podem fazer isso. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, metros por segundo para quilômetros por hora, tudo que vocês têm que fazer é multiplicar esse número por 3,6. Multiplicar. E para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, tudo que vocês precisam fazer é dividir esse número por 3,6 também. E além disso, a gente também viu essa equação horária. Só que a gente não viu direitinho, bonitinho, como ela funciona. Então é isso que a gente vai fazer agora. Suponha que eu tenho um movimento que eu quero estudar. Vou chamar de MOV 1. E eu sei que em um determinado referencial, né, que eu tenho aqui, essa aqui é a minha marcagem de 0 metros, eu marco 0. O meu veículo estava na posição S0 igual a 5 metros. Meu corpo, né? E aí, isso aqui aconteceu no instante inicial. Passaram-se 10 segundos e eu estava, então, na posição 25 metros. Beleza. Então, eu quero saber tudo o que eu posso saber sobre esse movimento a partir desses dados. A primeira coisa que eu posso calcular é bastante simples, né? Eu sei qual foi o meu deslocamento e eu sei qual foi o intervalo de tempo que isso levou. Então eu posso descobrir a velocidade que eu tive. A velocidade é a ΔS sobre ΔT. Quanto é ΔS? É a posição final menos a inicial. A posição final é 25, a inicial era 5. 25 menos 5 é 20 metros. 20 metros. E qual é o meu ΔT? Eu coloquei aqui do lado, 10 segundos. Então, 20 dividido por 10 é 2. A minha velocidade foi de 2 metros por segundo. Muito bem. E agora, eu posso tentar fazer uma expressão que descreve esse movimento, não posso? Posso. A posição em qualquer instante de tempo t vai ser igual à posição inicial, que era 5 metros. 5 metros. Mais a velocidade, 2 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Isso significa que, partindo do fato de que no instante t igual a 0, o corpo que eu estou estudando estava na posição 5 metros, eu posso descrever o seu movimento a partir dessa equação aqui, dessa expressão bem simples. E para mostrar que isso é verdade para vocês, eu vou calcular qual era a posição do corpo no instante 10 segundos. Porque a gente sabe qual era a posição dele no instante 10 segundos, né? Ele estava lá em 25 metros. Então, se eu tentar colocar 10 segundos no lugar do instante de tempo aqui, eu tenho que encontrar que S é igual a 25 metros. Vamos ver se dá certo. S é igual a 5 mais 2 vezes o t, que eu vou chamar de 10. E a gente tem 5 mais 20, que é igual a 20
metros. O que a gente estudou hoje foi o que é chamado de movimento retilíneo uniforme, ou o famoso MRU. É um movimento caracterizado por ter uma taxa de variação da posição, uma velocidade constante em uma reta. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!